É melhor não ter dinheiro e ter paz. Gente, me dá uma agonia, quase um desespero, quando eu escuto alguém falar assim. Semana passada minha mãe me falou isso, numa conversa que a gente estava tendo. A gente passou por uns probleminhas aí familiares, né? Aí ela soltou essa frase. Mas tudo bem, minha mãe tá com 87 anos, quase 88, cresceu, né, assim, com essas crenças de que rico é metido, que rico não vai pro céu. Ela falava isso pra mim. Se bem que meu pai, eu falei da idade da minha mãe, né, mas meu pai, se fosse vivo, ele teria 90 e poucos anos e ele com certeza não pensaria assim. Porque eu já contei aqui em outro vídeo a história dos dois, né, que meu pai não podia casar com a minha mãe na época, meu avô materno não queria muito pela dificuldade financeira do meu pai, mas ele tomou a decisão de ficar rico e ele conseguiu ficar. E era uma pessoa extremamente boa, maravilhosa, porque não é porque é meu pai, né? Mas toda vez que eu encontro com alguém na rua que já conheceu meu pai, que teve a oportunidade de conversar com ele, por minutos que fossem, mas percebia o quão bom ele era e tinha dinheiro. Então, tá a prova viva aí, ó. Essa teoria cai por terra de que rico não vai para o céu, porque eu tenho certeza que ele está num lugar ótimo, porque ele foi uma pessoa muito boa e que ajudou muita gente. Então, o rico não vai para o céu. Se o rico não vai para o céu, um pobre pode roubar, matar, fazer uma porção de coisa errada aí, mas ele vai para o céu porque ele é pobre. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa teoria cai por terra quando a gente para raciocinar, quando a gente para pensar, principalmente quando você conhece pessoas que têm recursos e as que não têm, e compara muitas vezes ali o caráter dela. Independe. Tem rico bom, tem rico mal. Tem pobre mal, tem pobre bom. Então, não é o fato dela ter grana ou não que vai fazer com que ela se afaste de Deus, com que ela não vá para um lugar bom quando morrer. É o caráter da pessoa. Então, vamos parar de romantizar a pobreza, porque muita gente fica com essa crença de que ter dinheiro não é bom, que faz cair em tentação. A pobreza também faz cair em tentação. Que é tentação maior de que uma pessoa tá ali passando necessidade e às vezes ela vai roubar para poder ter o dinheiro. Então é uma tentação também, é uma prova difícil a pobreza. Eu não aceito quando alguém vem falar isso, que dinheiro não traz felicidade. A felicidade, realmente, a felicidade é um estado interno da gente, né? Paz, essas coisas, é a gente quem faz, quem se permite, né? É uma decisão. Porque de acordo com nossas atitudes, a gente realmente não vai ter paz. Mas não é o dinheiro que vai fazer com que a gente não tenha paz. São nossas atitudes. Então essa história aí de romantizar a pobreza tá por fora. É a própria pessoa que tem dinheiro que fala isso. Eu queria ter paz, daria tudo para ter paz, daria meu dinheiro. Daria mesmo? Daria nada. Dá então. Você achar que vai ter paz, que vai ter felicidade. Não dá, gente. Não dá. Não vem com essa que a pessoa não dá. A pessoa fala isso no momento de desespero, que às vezes está passando ali por um problema sério de saúde, por um conflito, mas não dá, porque sabe que ela precisa do dinheiro. É o dinheiro que te alimenta, é o dinheiro que te faz comprar o remédio que você precisa, que te faz pagar um bom médico, porque se for depender do SUS. Até uma vez eu comentei aqui num vídeo, não foi nesse canal, não, em outro canal que eu tinha, eu fui falar do SUS, e teve uma pessoa que comentou lá, fez quase um texto, falando mal de mim mesmo, que eu estava metendo pau no SUS. Ela falou, olha, só se for na sua cidade, não sei o que o SUS não é bom. Realmente, aqui na minha cidade, não é lá grandes coisas não. E eu não tô falando porque eu ouvi falar não, eu falo por experiência própria, o que eu senti, o que eu passei na pele quando precisei do SUS e fiquei 1 ano esperando para poder fazer um exame, porque eu não tinha o dinheiro para comprar, apesar de eu crescer num lar com conforto, com tudo do bom e do melhor, que meu pai falou na época que ia casar com a minha mãe, que ele ia ficar rico, ele contava essa história pra gente,
E ele ficou. A gente teve uma infância com cozinheira, com pessoas só para limpeza da casa, com motorista particular. Eu estudei numa escola boa, né? Então eu tive tudo do bom e do melhor uma época da vida. Mas eu, por crescer com algumas crenças, por estar escutando minha mãe, coitada, falar isso, eu não sei porque também que ela cresceu com essa crença, e ela tinha dinheiro, tanto antes de casar com meu pai, tanto é que meu avô materno não queria que elas casassem com meu pai por ser pobre. Ela teve dinheiro e teve dinheiro também depois que meu pai. Só passou um períodozinho ali de perrengue, né, segundo ela, quando decidiu casar com meu pai. Aí largou o conforto da casa dos pais dela, mas até meu pai ficar ali, ter alguma coisa, ele ralou muito, mas ele conquistou. Então ela passou por um pedaço difícil ali. Ela conta que parece que só tinha uma geladeira quando eles se casaram, né? Mas depois ela conseguiu tudo. Quer dizer, meu pai conseguiu e proporcionou a ela. Então eu não sei o porquê que ela cresceu com essa crença, né? De que rico é metido, de que rico não vai para o céu. Sendo que ela foi uma pessoa considerada rica. Foi, não é, né? Porque ela está viva ainda. Por outras pessoas que têm menos. Então, eu não sei o porquê. Aí, eu também acabei me deixando influenciar por essa crença. E toda vez que eu tinha o dinheiro na mão, que graças a Deus eu tive um conforto, né, na minha infância, na adolescência, e uma parte da minha vida adulta, proporcionado pelo meu pai, sim, mas eu tive. Mas eu poderia multiplicar esse dinheiro. Mas como eu cresci com essa crença também, achando que ter dinheiro não era bom, por estar com a minha mãe escutando sempre isso, eu nem sei que, olha a maluquice, a gente tinha, podia viajar, podia comer as coisas que quisesse, e achava que o dinheiro não era bom, isso era doideira mesmo. Aí o que eu fiz? Por causa dessa crença, hoje em dia que eu consegui entender isso, escutando aqui alguns especialistas no assunto falar que a gente, quando não se sente merecedor ou está com uma crença ali enraizada, a gente dá um jeito de se sabotar mesmo. Foi o que eu fiz. Eu acabei torrando dinheiro, porque se o dinheiro não era uma coisa legal, se ter grana não era uma coisa boa, segundo a minha crença, se eu tinha o dinheiro na mão, o que é que eu teria que fazer? Não multiplicar. Eu teria que torrar o dinheiro para poder ficar sem nada, porque ter dinheiro não ia me fazer ter felicidade. Segundo a crença, né, que eu acabei tendo durante um bom tempo na minha vida. E hoje em dia, graças a Deus, eu me libertei dessa crença. E toda vez que alguém me falar alguma coisa em relação ao dinheiro, essas coisas, de que rico não vai para o céu, que ter dinheiro é ruim, que é pecado a pessoa ser rica, eu dou um jeito de debater com a pessoa, mostrando o meu ponto de vista, mostrando o quão errado eu fui durante um bom tempo. E hoje em dia eu pago o preço por essa crença, porque hoje em dia eu estou passando assim um sufoco, né, um aperto financeiro, não necessidade, mas comparando, né, com a minha vida lá atrás, que eu tive a oportunidade de ter dinheiro na mão, de comer o que eu quisesse, de fazer uma festa boa para um sobrinho, um filho, e hoje em dia eu não posso. Então, eu digo com propriedade que essa história de romantizar a pobreza não está com nada, não está com nada. E que o dinheiro acaba, em parte sim, trazendo felicidade. Porque para pensar, você aí que tem dinheiro, que fala isso, que dinheiro não traz felicidade, normalmente são as pessoas com mais grana que falam isso, né? Mas eu quero ver se essas mesmas pessoas, elas vão doar o dinheiro dela para tentar ser feliz. Não doam, não doam. Não vem dizer que doam porque não doam. Ela sabe ali que ela precisa do dinheiro para poder comprar um remédio dela, porque se ela estiver infeliz e quiser pagar ali um bom psicólogo, um bom psiquiatra, para poder
cuidar de um transtorno mental que ela tenha, talvez uma depressão, ela vai precisar do dinheiro. Vai esperar pelo SUS. Pode ser que você tenha sorte, mas não é o que eu escuto falar aí não e o que eu passei. Não é bem assim não. Tudo bem que a felicidade é um fator interno, né? E não é o dinheiro em si, a nota ali, né? As notas ali, as cédulas que vão fazer com que você seja feliz. Mas ele podendo comprar, o dinheiro podendo comprar ali um remédio, um alimento para o seu filho, que muitas vezes está querendo comer uma coisinha diferente, e uma mãe quando não pode fica triste. Se você der a ela um dinheiro, esse mesmo dinheiro que muita gente critica, que fala que traz desgraça, que não traz felicidade, se você der a ela esse mesmo dinheiro, o coraçãozinho daquela mãe vai se alegrar de poder comprar ali um biscoitinho diferente para o seu filho, de poder levar o filho num parque de diversões, que às vezes a criança fica só olhando as outras criancinhas que podem e ela fica olhando de longe. Isso não vai trazer felicidade para o coração de uma mãe? E quem proporcionou essa felicidade? Se a gente parar para pensar, o dinheiro que ela pôde comprar ali, o alimento para o seu filho, que pôde levar ele para passear, que pôde fazer uma festinha de aniversário que muitas vezes a criança quer e não pode, foi o dinheiro, porque sem dinheiro não faz nada disso. A não ser que você tenha sorte, né? Tenha o merecimento de ter alguém ali que vai estar te ajudando, mas ninguém vai ficar te ajudando o tempo todo, a vida toda. Então o dinheiro não é necessário, não traz de certa forma uma alegria para o seu coração. Hoje em dia eu falo com a minha mãe, quando ela fala essas coisas, ela ainda pensa assim, mas tudo bem, 87 anos, a pessoa ali ficou com aquela crença o tempo todo, não vai ser agora que vai sumir. Mas eu falo com ela, mãe, imagine perguntar para alguém se ela prefere ter os 2 braços ou as 2 pernas. É a mesma coisa. Você prefere ter dinheiro ou ser feliz ou ter paz? A pessoa precisa de tudo. Ter paz, ter alegria, ter felicidade, mas precisa ter dinheiro também. O dinheiro é necessário. A gente está num mundo aqui que a gente come, a gente tem que ir a médico, a gente tem que ter lazer, a gente precisa ir a dentista e tudo é gasto. Até para morrer a gente precisa ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, a gente não tem um enterro digno. Então nada é de graça. De graça é a chuva, o ar que a gente respira. Mas vai ficar doente aí e precisar de um remédio e não ter o dinheiro para comprar. Você vê ali um coração que você ama agonizando ali com dor, sentindo dores fortes numa cama, ou com problema mental e precisa ali pagar um bom psiquiatra, um bom psicólogo, precisa de um remédio e não tem como pagar. Tem gente que se revolta. Então, olha o que o dinheiro faz para a vida do ser humano. Se ter dinheiro fosse pecado, se ser rico, se a riqueza fosse uma coisa ruim, Deus não permitiria que as pessoas então trabalhassem, que evoluíssem intelectualmente em cursos bons, e até para fazer um curso para a pessoa aprender mais, precisa de dinheiro. Tem curso gratuito aí, mas não é todo mundo que consegue, não. Tem, às vezes, vagas limitadas. Então, quem proporciona isso? O dinheiro. Então, ter dinheiro, muitas vezes, ao contrário do que muita gente fala que ter dinheiro demais é desgraça, para mim, eu penso que é uma bênção poder pagar um curso bom para a pessoa evoluir intelectualmente para poder ganhar mais. Se fosse pecado, Deus não permitiria isso. Quantas pesquisas aí que são feitas e precisam de dinheiro para investir ali no estudo dessas mesmas pesquisas? Então o dinheiro é ruim? Claro que não. Mas o dinheiro faz a pessoa cair em tentação, faz às vezes a pessoa se perder no mundo, no luxo. Mas aí também é a pessoa, é a atitude da pessoa. O mesmo remédio, que remédio, né, não deixa de ser um veneno.
Se você tomar ele em quantidades exageradas, você vai morrer, vai se tornar um veneno. O mesmo remédio que te mata, né, que faz você perder a vida se você fizer mau uso dele ali, é o mesmo remédio que te cura. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Se você souber usar ele com sabedoria, você, além de poder usufruir dos confortos que o dinheiro proporciona, que não é pecado a pessoa ter um carro bom, ter um ar-condicionado. Muita gente pensava que ter carro, ter ar-condicionado era luxo. Gente, é necessidade. Um carro leva você que está passando mal, faz com que você chegue rápido no hospital. Você precisa de um carro. Se você não tem, você precisa chamar um Uber, um táxi. Mesmo o ar-condicionado, que você às vezes fala que é luxo, é o que te faz dormir bem numa noite de muito calor, que às vezes o ventilador não dá conta. Mas você precisa ter o dinheiro para poder comprar o ar e para poder pagar a luz, né? A conta de luz, que vai vir provavelmente um pouco mais alta com o uso do ar-condicionado. Mas quem proporciona isso? O dinheiro. Então, o dinheiro, em parte, não traz uma certa alegria, uma certa paz. Então, não vem dizer que o dinheiro não traz paz, que não traz uma certa felicidade, que traz. Experimenta dar uma parte do seu dinheiro para uma família necessitada mesmo, que vê ali seu filho querendo comer até, às vezes tem até o básico para comer, mas não pode comer ali um biscoitinho diferente, um lanchinho diferente, porque o dinheiro não permite. Dá ali uma parte do seu dinheiro para uma família necessitada, para ver se o coração dessa mãe não vai se alegrar e ela vai ficar feliz de poder ajudar o filho. Em certa parte, pode-se dizer que traz alegria, sim. Então, a pessoa precisa ter grana, sim. O dinheiro traz paz, sim. Ah, Alessandra, mas você mesmo fala que ter paz independe de ter dinheiro ou não. Eu já comentei, eu acho isso aqui em outro vídeo. Mas como que você vai conseguir ter paz sabendo que às vezes tem ali um familiar seu que você muito ama, que está precisando de um remédio caro e você não pode ajudar, não pode fazer nada e ninguém pode, vai depender de outra pessoa para poder emprestar, às vezes nem emprestar, porque às vezes a pessoa não tem nem como pagar, vai ter que ser doado mesmo. Como que a pessoa tem paz? A pessoa fica ali, ó, matutando dia e noite. Meu Deus, eu preciso conseguir esse dinheiro, eu preciso comprar esse remédio. E isso é ter paz? Então, muitas teorias caem por terra quando a gente para raciocinar. Muitos pensamentos que eu tinha há um tempo atrás, que aquela Alessandra lá, de anos atrás, que pensava de determinada maneira, essa Alessandra morreu. Porque quando a gente vai parando para raciocinar, a gente vê muitas teorias caindo por terra. Então eu não consigo entender quando alguém fala que ter dinheiro não é bom, que evoluir financeiramente, que crescer financeiramente não é uma coisa boa, que é uma prova difícil, que é uma tentação. Tentação é a pessoa estar ali, ó, com dinheiro contadinho e nervosa. Muita gente sucumbe, faz besteira por desespero de não ter o dinheiro. Tudo bem que é do caráter da pessoa, porque tem pobre ali resignado que sabe tirar proveito daquela situação e tem o rico também que não sabe, que faz besteira também. Mas, volto a falar, o dinheiro é necessário. Só quem já passou, quem já sentiu na pele ou que viu alguém próximo passar, querendo um dinheiro para um remédio, querendo pagar uma consulta para um médico, porque às vezes esperar pelo SUS demora. Ter dinheiro não é bom, é para refletir, né, gente? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.